Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais ou menos, não é? Muita chuvinha. Tudo ok? Já me estão a ouvir? Margarida, Lara. Estão a ouvir, certo? Ok, ok. Estava a achar estranho. Estamos na reta final, não é? Vão deixar de maturar. Que sorte a vossa. Já estavam cansadinhas de me ouvir. O problema é que ainda me vou ter que ouvir mais. Não em direto, mas vou-me ter que ouvir. Boa tarde, boa tarde. Luís, Maura, Abneles, Diogo. Estava aqui a dizer que já estamos na reta final, portanto estão todos contentes por deixar de maturar, mas estava a dizer que ia-me ter que aturar, não em direto, mas ia-me ter que aturar mais um tempinho. São 17. Ainda não está completo, porque eu ainda não consegui concluí-lo, não tive tempo. Mas enquanto, atenção, a partir da aula 9 do próximo módulo, aliás, quando terminarem este, falem com o vosso gestor, mandem mensagem na Drybox, ok? No sentido de como é que está a minha documentação, se está tudo tratado, já tenho licença, como é que está, vejam a situação do contrato, que já devia estar resolvida, se não estiver, já devia estar resolvida. Portanto, são coisas preponderantes para vocês depois continuarem e quando chegar à altura de poderem pedir exame, já esteja tudo tratado e seja só vocês, tipo, marcam o exame e o exame sai 1, 2 semanas depois. Portanto, não deixem as coisas agora andarem, vejam, após terminar o módulo, vejam como é que está a vossa documentação. Se está tudo direitinho na escola, se já está lá o contrato, a situação do atestado médico, a licença de aprendizagem, ok? Que é para quê? Quando chegarem à nona aula do E-Condução, começarem a fazer o simulador. E a partir daí começarem logo a ver datas, ok? Para agendarmos o exame teórico, ok? Para ir agendando, para ir reservando. Pedido oficial, só depois de terminarem o E-Condução, ok? E a partir de terminarem a avaliação final é que começam a fazer testes gerais. Curso de código, testes. E começam a fazer testes gerais. Há um tema que estão a errar mais. Entrem dentro dessa aula ou vão a testes temáticos e façam. Ok? E é a partir daí que até a vossa percentagem esperemos nós, quer dizer que se vocês estão a adquirir o conhecimento, a percentagem, o vosso nível de preparação começa a subir. Não é? Então terminem, ok? E depois testes gerais. E continuam com o E-Condução. O E-Condução é só vocês verem o vídeo e meterem as chaves. As aulas normalmente, normalmente pode haver uma mais comprida do que outra, mas acho que não há nenhuma com mais do que uma hora. O normal é tipo meia hora, 45 minutos, ok? Não são aulas extensas, certo? Agora, não descorem o MCOM, portanto continuem e agora sim a fazer os tais testes gerais, que era o que eu estava a dizer, certo? Não descorem isso, mas deem também importância ao E-Condução, porque vai-vos ajudar em muitas coisas na parte prática. Muitas coisas mesmo na parte prática, ok? Vai-vos poupar muito trabalho e poupar trabalho ao vosso instrutor. E ao poupar trabalho ao vosso instrutor, ou seja, ele ter que vos explicar menos coisas, vai haver lugar a vocês praticarem e dedicarem-se mais à parte prática, certo? Se ele não estiver que está cá lá parado a explicar-vos como é que se liga as luzes, qual é a manete dos piscas, como é que se agarra na alavanca, como é que se trabalha com os pedais, é claro que depois há muita coisa que é prática, é vocês sentirem, ok? Deixem isso para a parte prática, certo? Agora, começa uma aula, começa a chover, ok? Bom, olha, nunca aconteceu, eu não sei onde é que se ligam as luzes, está, não é condução. Olha, como é que se ajeita os espelhos? Está, não é condução. Certo? Se o vosso instrutor perguntar o que é que a primeira coisa que vocês têm que fazer quando entram, depois de entrarem num veículo, vocês vão ter que responder. E vocês vão aprender lá no E-Condução o que é que têm que fazer. Se é primeiro o banco, se é primeiro os espelhos.
se eu sinto, isso tudo está lá. Percebem? Estão a entender? Por isso é que serve também o... E explicar-vos e vai ter lá a explicar-vos os exercícios do simulador. Que é para... Imagina, vocês vão à primeira aula do simulador. Já fizeram 9 aulas do E-Condução. As primeiras aulas que vocês vão fazer do simulador estão lá, eu explico as primeiras aulas todas direitinhas. Imaginem que vocês sabem que, por exemplo, na próxima aula do simulador, vocês vão apanhar os estacionamentos. Ok? Tem lá uma aula a explicar os estacionamentos. Não, Luís. São 17 aulas, podes fazer todos os dias. Por exemplo, imagina que terminas a avaliação do MCOM na sexta. No sábado, uma. Domingo, outra. São 17 aulas, vocês podem fazer seguidas. Aquilo são gravações, por isso são todos os dias. Ok? É uma por dia, mas podem fazer todos os dias. Pode ser 17 dias seguidos. Ok? Certo? Pronto. Já falei, depois no final, qualquer coisa, também podemos falar, está bem? Deixa-me só cancelar aqui, que agora já não consigo atender. Ora bem, vamos lá iniciar. Portanto, estamos na aula 16, portanto, falta-nos apenas a de quinta-feira para terminarmos o módulo comum, ok? Costuma ser uma aula extensa, por isso é que esta aula tinha mais objetivos, mas eu coloquei-os, portanto, decidi, se forem ver um curso anterior, o início da aula era ao final, o início desta aula era ao final da aula anterior, ok? Portanto, como esta era muito extensa e a outra era mais curta, decidi passar os objetivos para a outra aula, ok? Diogo, já falámos, já te respondo a isso rapidamente. Portanto, estamos na aula 16, certo? E estamos então a terminar a nossa formação, ok? Este início da aula é... Mais uma vez vamos falar de coisas que já falámos, que eu já vos fui tentando ao longo do curso, irmos falando, e vocês vão perceber já por que é que eu estou a falar nisto. Depois, a parte seguinte é das definições e simplesmente é só repetir a maior parte das definições que já demos. O que é autoestrada, o que é via reservada, o que é berma, o que é faixa de rodagem, o que é via de trânsito. Portanto, vou-vos explicar, como vocês estão a ver aqui, basicamente é isto. Por exemplo, autoestrada. Isto está aqui, depois quem quiser fazer print. Portanto, nós já falámos isto numa aula, simplesmente é apresentar-vos aqui a definição. Posso-vos dizer que há formadores que dão esta aula como a primeira, ou seja, logo na primeira do MCOM dão logo esta aula. Às vezes parece fazer sentido, mas eu gosto mais assim e vocês vão perceber porquê. Porque assim já não é tão difícil vocês acabarem por ficarem com a definição, porque já ao longo da formação já falámos nisto tudo. Reparem, autoestrada, e pus aqui imagens, pus os sinaizinhos, o que é berma, portanto, para vocês perceberem. Portanto, é por aqui que vamos iniciar, ou seja, é a segunda parte dos objetivos da aula. Para terminar a aula, e agora posso vir aqui uns guias, estou a ver aqui. Pronto, para terminarmos a aula, vamos falar nesta partezinha que está aqui, que é as condições ambientais adversas, ou seja, como é que nós temos, ok, que adaptar a nossa condução às diferentes condições ambientais adversas. E aqui vamos falar exclusivamente de com chuva, vento, neve, gelo, nevoeiro e depois a condução sob a influência do sol e a condução noturna, ok? Portanto, vamos falar nisto. E depois, antes disso, condução urbana e não urbana, que já falámos várias vezes, urbana dentro de uma localidade, não urbana fora de uma localidade e condução em autoestrada. Portanto, se é mais monótono, se é mesmo menos monótono, se é mais sonolento, menos sonolento, se é mais fadiga, ok? Coisas que já falámos. Tenho a certeza absoluta que vocês já estão recordados de termos falado já em certas situações disto. Portanto, acaba por ser praticamente uma aula de revisões. Quase. Ok? Diogo, em relação à tua pergunta, avaliação 2 avalia-te da aula 12 à aula 17. Assim como a avaliação 1 era da 1 à 11, a 2 é da 12
à 17. Afinal, é da aula 1 à aula 17. Percebeste agora a diferença? É simples. Ok, muito bem. Vamos então iniciar. E como eu disse, esta primeira parte, embora vocês possam não ter classificação das vias, o que é isto? É aquilo que nós já temos vindo a falar ao longo da formação, em que, por exemplo, alguns eu falava sinalização de cor verde é relacionada com o quê? Qual é o tipo de via que estamos a circular? Regra geral. Nós chamamos IP, ou seja, itinerários principais. Ok? Quando a sinalização era preta e branca, regra geral, nós estamos a circular num IC ou EN. Ou seja, o que é isto? Itinerário complementar ou estrada nacionais. Ok? Quando eu falava cor azul e branco, regra geral, estamos a falar da autoestrada. Ok? Certo? Portanto, o que é que nós vamos acrescentar aqui? Isto é a parte principal. Ok? O que é que nós vamos acrescentar aqui? Vamos acrescentar que se este tipo de vias, itinerários principais, itinerários complementares, estradas nacionais, autoestrada, já agora, via reservada a automóveis e motociclos, atenção, como já falámos, não tem uma cor de sinalização definida. Uma via reservada a automóveis e uma via reservada a automóveis e motociclos pode ser equiparada, ou seja, é equiparada a uma autoestrada. A sinalização pode ser azul, ou seja, pode ser uma autoestrada transformada em via reservada a automóveis e motociclos, como pode ser um itinerário principal, ou seja, ter a sinalização verde e ser considerado na mesma via reservada a automóveis e motociclos. Daí eu ter dito, sempre que eles querem que vocês respondam, por exemplo, em termos de velocidade, de um determinado veículo numa via reservada a automóveis e motociclos, eles ou dizem estamos a circular numa via reservada a automóveis e motociclos, ou põem-nos perante aquele sinal que tem o carrinho desenhado, um sinal azul com um carro desenhado, que vamos ver daqui para um bocadinho aqui, que eu tenho aqui a definição, e vamos ver o sinal outra vez. Ok? Portanto, não se esqueçam que a via reservada a automóveis e motociclos não tem cor de sinalização predefinida. Portanto, não podemos dizer é azul e branco, é autoestrada ou uma via reservada. Não, é autoestrada. Ok? Portanto, o que vamos acrescentar aqui, isto era a parte principal, o que vamos acrescentar aqui é se este tipo de vias pertencem à rede nacional fundamental ou à rede nacional complementar. A rede nacional fundamental, certo? São os IPs. Portanto, o IP, um itinerário principal, faz parte da rede nacional fundamental. Porquê? Porque é este tipo de itinerários que, regra geral, nos ligam entre centros urbanos. Ou seja, ligam-nos, por exemplo, uma cidade a outra cidade. Ao centro urbano. Deixa-me ver se aqui a câmara foca. Ok. A rede nacional complementar é formada pelos complementares, ou seja, pelos itinerários complementares e pelas estradas nacionais. E aqui asseguram a ligação entre a fundamental, ou seja, asseguram a ligação entre um IP ao centro dessas grandes cidades. Portanto, os itinerários principais, regra geral, levam-nos de uma cidade a outra, ok? Mas não ao centro diretamente. Depois, para irmos deslocarmos até ao centro, regra geral, ok? São utilizadas os itinerários complementares ou as estradas nacionais. E aí sim, basicamente os IPs deixam-nos perto,
e depois temos a tal, o itinerário complementar, um IC ou uma estrada nacional que nos leve até ao centro das cidades. Em relação às autoestradas, as autoestradas fazem parte ou podem fazer parte tanto da rede nacional fundamental como da rede nacional complementar. Rede nacional fundamental, IPs. Ok? Rede nacional complementar, estradas nacionais e itinerários complementares, IC. Autoestrada pode pertencer à rede nacional fundamental ou pode pertencer à rede nacional complementar. Certo? É isto que vocês têm de saber em relação a esta situação que falamos agora. Ok? O mais importante é, sem dúvida, aquilo que nós falamos da cor, porque é o que puxar a regra geral. Características desta via, velocidade máxima deste veículo nesta via. E vocês veem a sinalização verde. É um IP. Já agora, vocês também sabem. IP, IC e Estrada Nacional, certo? Regra geral é os 90, sendo fora de uma localidade. No caso de uma estrada nacional, passar por uma localidade passa a ser os 50. Um IC, que às vezes atravessa localidades, pode ser 50, ou nesse caso passa a ser 50. Portanto, obviamente, depois vocês também têm que ver a sinalização complementar, o início e fim de uma localidade, ou os sinais de proibição de velocidade. Ok? Dúvidas? Até agora, tudo ok? Podemos sempre andar? Sim ou não? Estava a ver, já tinham adormecido. Ok. Muito bem. Vamos então à parte das definições. Como eu disse, quem quiser pode fazer print. Ok. Já demos isto, certo? Basicamente aqui é só um relembrar. Portanto, a autoestrada é uma via pública destinada ao trânsito rápido. Foi assim que eu comecei, quando isto foi dado na aula 7. Foi por aqui que eu comecei, quando falámos na autoestrada na aula 7, foi por aqui que eu comecei. Foi dissecar, ou seja, começámos frase a frase, ok? Quase palavra a palavra, certo? Começamos a dissecar e dizer porque é que ela é uma via pública destinada ao trânsito rápido. Porquê? Porquê? É a via em território nacional que nós podemos praticar a velocidade mais elevada. Qual é? 120. Qual é outra particularidade da autoestrada? É a única que tem o quê? Também uma velocidade que é mínima, que é 50. Velocidade mínima 50. Por isso é que a entrada da autoestrada tem o quê? Cá está, o de mínima. Eu aqui pus o de mínima, certo? Podia ter posto o proibição 120, que é o de máxima. Ok? Tenho aqui, por exemplo, coloquei aqui só uma foto, certo? Para vocês perceberem. A tal separação física, a tal faixa de rodagem, uma aqui e outra aqui, por isso é que se diz na autoestrada que tem duas faixas de rodagem. Porquê? Porque tem uma guia, outra guia. Outra guia, outra guia. Então posso dizer que na autoestrada, neste caso, pode-se considerar que são duas faixas de rodagem. Porque tenho aqui uma separação física e tenho aqui a tal guia. Certo? Então, isto é o normal aspecto de uma autoestrada. Ok? Voltando aqui rapidamente à definição. Com separação física, já está ali provado, ok? Sem cruzamentos de nível, o que é isto? Quando nós temos de autoestrada, tem sempre ou uma passagem superior ou uma passagem inferior. Por isso é que se diz sem cruzamentos de nível. Se vocês ao virarem à esquerda, nem tem, não é? Não se cruzam nunca com os veículos que vêm de frente. Portanto, os cruzamentos são desnivelados. Daí dizerem sem cruzamentos de nível. Não tem acesso a casas, a propriedades marginais, a casas, tem as entradas e as saídas próprias. Os acessos são condicionados e aqui foi quando nós perdemos mais tempo. Foi aqui, é nesta parte que vos sai aquele tipo de perguntas: que veículos é que podem circular na autoestrada? Se todos os automóveis podem, certo? Se todos os motociclos podem, errado. Portanto, isto tudo, ok? Está explicado, obviamente, na aula 7. Portanto, quem tiver dúvidas sobre isto, pode regressar à aula 7 e deve, obviamente, porque são as perguntas que vos saem em relação à autoestrada. E
sinalizada como tal. Atenção, se alguém tiver alguma dúvida, eu também explico. Portanto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, obviamente podemos também esclarecer novamente aqui. Agora, para além daquilo que vocês têm que saber, para além da definição, ok? Aqui é só mesmo a definição. O resto já está na aula 7. Pronto, pus aqui então o tal exemplo e pus aqui alguns sinais. O sinal de início da autoestrada, o sinal de fim da autoestrada, o sinal de acesso condicionado, que sai muitas vezes, e, obviamente, o sinal de via verde, que na altura, quando nós demos, eu disse, é o único sinal de informação que não é azul. Está aqui, é verde. Ok? Depois, o que é berma? Superfície da via pública, portanto, pertence à via pública, não é especialmente destinado ao trânsito de veículos, porque, regra geral, é utilizado, quando não existe passeio, até é utilizado pelos peões. É claro que nós, e já vimos situações, exclusivamente em certas situações, nós podemos utilizar a berma para acesso a garagens, para acesso ao parque, para acesso à nossa casa, para acesso a postos de combustível. Às vezes temos que passar até por cima do passeio, ok? Portanto, o que é uma berma? Sempre é melhor este desenho que aquele desenho que eu apresentava quando nós falámos na faixa de rodagem. Portanto, basicamente, lá está a guia, mais uma vez, certo? Portanto, para fora vai ser a berma. A diferença, regra geral, entre a berma e daqui a um bocado vamos dar a definição do passeio é a sobreelevação. Não é? Normalmente o passeio tem aquele desnível. Aqui, mais uma vez uma berma e pronto, temos aqui, desenhei outra vez aqui, os vários desenhos. O que é um caminho? É uma via pública especialmente destinada ao trânsito local nas zonas rurais, ou seja, nas aldeias. Portanto, acho que toda a gente sabe o que é um caminho. As principais vocês já sabem que eu recalco. Corredor de circulação é uma via de trânsito. Atenção, embora para vocês muitas vezes seja o mesmo dizermos via reservada a transportes públicos e corredor de circulação é diferente. Quando se fala em corredor de circulação, quer dizer que existem, como vocês estão a ver aqui, que aqui é mais fácil, várias vias de trânsito, olha, 1, 2, 3, mas só uma é que é para o transporte público. Então, isto aqui chama-se um corredor de circulação. Se as 3 fossem para os transportes públicos, era uma via reservada a transportes públicos. Ok? Como tem várias vias de trânsito e só uma é reservada ao transporte público, chama-se então um corredor de circulação. Por isso é que na definição diz o quê? Via de trânsito. Lá está. Uma fila, que é das definições que mais sai e que vamos dar daqui por um bocadinho. Via de trânsito, lembrem-se, esta via de trânsito, nem é preciso dizer uma via de trânsito, é via de trânsito. Fila de trânsito. Ok? E temos então aqui o corredor de circulação. Ok? Por exemplo, aqui vê-se bem, uma imagem mais real. Aquelas são vias de trânsito normais, ok? E esta é um corredor de circulação. E depois existem aquelas perguntas que vos saem, que nós já falámos, qual é os veículos que podem circular aqui, em que situações é que nós, conduzindo um veículo normal, podemos utilizar este corredor de circulação, certo? Tudo isso são perguntas que vos saem e que nós já falámos. Falámos ou não falámos? Certo? Não estou a dizer nenhuma barbaridade, pois não? Está tudo atento, olha. Ninguém responde. Falámos ou não falámos? Estava a ver que não. Ok? Cruzamento. Que às vezes, o que é um cruzamento? E eu já desenhei várias vezes. Lá está aqui. Zona onde existe uma interseção de vias públicas ao mesmo nível. E temos aqui, por exemplo, um cruzamento. Portanto, é sempre que faça cruz. Este aqui maior, mais amplo. Ok? Cruzamento. E voltei aqui a colocar aqueles sinaizinhos que vos deram, agora já não dão, certo? Dor de cabeça. Ok? Está aqui. Voltei aqui a repetir. Ok? É o sinal que representa cruzamento.
Depois, eixo da faixa de rodagem. Linha longitudinal materializada ou não. Pode às vezes nem ter linha nenhuma e ser imaginária. Que divide a faixa de rodagem em duas partes. Cada uma afeta a um sentido de trânsito. E lá está. Lembram-se o tempo que eu perdi a explicar-vos isto. Atenção que é errado nós dizermos que é um meio. Primeiro, para haver eixo, tem que haver sempre dois sentidos. Ok? E eu lembro-me que eu desenhei isto. Qual é a linha que representa o eixo? É descontínua ou é contínua? Exatamente. É este. Isto é que é o eixo. Sem dúvida. Portanto, é errado. Reparem, aqui não diz, em nenhuma parte da definição diz, em duas partes iguais. Diz em duas partes, cada uma afeta um sentido. Mas pode ser, aliás, os exemplos que eu coloquei aqui, certo? Se aqui é para lá, se aqui é para cá, realmente é o meio. O eixo, neste caso que eu pus aqui, o eixo é o meio. Sendo que no caso da esquerda o eixo é a linha contínua, no lado direito a linha é descontínua. Mas, por exemplo, aqui é igual. Imaginem que fossem as duas no mesmo sentido. Não tem eixo. Okay? Agora, imaginem que aqui não tinha nada desenhado. E era de dois sentidos. Tínhamos que imaginar ali o eixo. Era um eixo imaginário. Por isso é que diz materializado ou não. Pode ou não ter marcação. Pode ou não ser visível. Ok? Entroncamento é zona de junção ou bifurcação. Já agora, bifurcação é quando abre em V. É quando temos uma via e depois abre em B. Tipo mar. Isto chama-se uma bifurcação, ok? Porque os exemplos que eu pus foi de entroncamento. Portanto, o tal T, ou o T assim, aqui por acaso pus igual. Agora não se esqueçam que pode ser algo assim, certo? Ou algo assim, correto? Ou algo assim, certo? Portanto, isto são, obviamente, entroncamentos. E os tais sinais do entroncamento, e não se esqueça, estes são os que são os tais desnivelados, que acontecem, em regra geral, na situação da autoestrada, por exemplo. Mas não é só na autoestrada, como é óbvio. Estão a entender, certo? Tudo direitinho. Qualquer dúvida já sabem. Faixa de rodagem. Esta é fácil. Parte da via pública, certo? Especialmente destinada ao trânsito de veículos, ou seja, é o local por onde os veículos têm que circular. E temos então o que vai de um lado ao outro. Há tal guia de um lado ao outro. Ok? Como vocês veem, isto é tudo fácil. Ilhéu direcional. Esta, se calhar, nunca falamos assim diretamente. Ilhéu direcional é uma zona restrita da via pública. Portanto, se é restrita, quer dizer que os veículos não podem andar e vocês vão perceber o que é já, pela imagem. Portanto, é uma zona restrita da via pública interdita à circulação de veículos. Ok? E é delimitada por um lancil ou marcação apropriada que, regra geral, esta marcação é oblíqua. Ou seja, um lancil ou um ilhéu direcional é isto. Okay? Lá está depois delimitada pela tal raia oblíqua. Okay? Chama-se isto um ilhéu direcional. Localidade. Zona com edificações. Zona com edificações e cujos limites são assinalados. Ok? É a partir do momento que vocês... Eu achei piada. Isto é uma terra que existe no Alentejo. Achei piada. E
copiei esta foto, digamos. Portanto, já sabem, início de uma localidade, fim de uma localidade. Só aqui responder. Ok. Parque de estacionamento. Local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos. Por exemplo, este neste caso é com cobertura. Temos aqui um parque de estacionamento, ok? Acho que toda a gente sabe o que é um parque de estacionamento. Passagem de nível. É um local onde a via, uma via pública, se interseta com um ramal ferroviário. E temos então aqui uma passagem de nível. Se eu estiver a ser rápido, digam, ok? Passeio. Lá está. Superfície da via pública, em geral sobrelevada, tem o tal desnível, e especialmente destinada ao trânsito de peões. E que ladeia, está do lado à faixa de rodar. E temos aqui o passeio. Acho que toda a gente sabe o que é o passeio e acho que toda a gente gosta de passear. Estou rápido? Tayane, não sabes o que é um passeio? Ok, vou mais. Já estava em excesso de velocidade. Ok, está bem. Vamos lá, com calma então. Pista especial. Repare, eu estou a ser um bocadinho rápido porque também já falamos nisto tudo, certo? Já demos os sinais, por exemplo. Pista especial é uma via pública ou apenas e só uma fila, uma via de trânsito, ok? E especialmente destinada a um determinado tipo de veículos. Ou, neste caso, não existe veículos, mas sim peões, animais, veículos. Existe o velocípede, ou seja, todas aquelas pistas especiais que nós já falámos, que eu coloquei aqui, os sinais todos. Esperem aí. Esta imagem até costuma sair em exame, a do cavaleiro. Estão aqui todas. Foi os sinais de obrigação que nós damos. Portanto, estes sinais indicam todos início e fim de uma pista especial. Velocípedes, cavaleiros, peão e velocípedes, gado e manada. Ok? Rotunda. E aqui mais uma daquelas que eu falo e digo muitas vezes. Atenção, para ser rotunda tem que estar sinalizada como tal. Portanto, é um local, uma praça formada por cruzamento ou entroncamento, também depende do número de saídas, ok? Onde o trânsito se processa em sentido giratório, ou seja, às voltinhas, ao redondinho, digamos, e sinalizada como tal. Que eu até falo, lá duas perguntas que saem iguais, só que uma tem o sinal de rotunda e a outra não tem o sinal de rotunda. Portanto, tem que estar sinalizada como tal. Tem que ter este ou tem que ter este. Alto. Então, este na aproximação, não precisam de ver os dois. Ok? Só precisam. A partir do momento que tem um e que vocês vejam, ok, aquilo é redondo. Não é? É redondo ou é retunda? Não. Pode ser uma praça. E as regras já são diferentes. Portanto, na rotunda é que se aplica. Quem vai entrar numa rotunda tem de ceder a passagem a quem já esteja lá a circular. Ok? Certo? Pronto, e temos aqui alguns sinais que podem encontrar nas rotundas, principalmente este, e estes são os mais importantes. Depois, via de abrandamento e via de aceleração. O que é a via de abrandamento? É uma via de trânsito, portanto, surge uma nova via de trânsito, surge mais uma fila, ok? Portanto, resulta do alargamento da faixa de rodagem, ok? Destina a permitir que os veículos, se é de abrandamento, é para abrandar,
fora da corrente principal. Ou seja, aqui esta imagem é mais nítida. É isto aqui. Certo? O que é que acontece? É para vocês começarem. Estão aqui, vamos sair na próxima saída, não começam a travar aqui. Começam a travar aqui. Para quê? Para não prejudicar quem queira ir em frente. Já agora, e muito importante, eu já dei isto e já falei isto quando falámos nas marcas rodoviárias, acontecem muitas reprovações porque vocês reparem na diferença da linha descontínua que separa vias de trânsito e uma descontínua que separa uma via de abrandamento ou uma via de aceleração que vai ser a outra daquele lado ali. Reparem na diferença dos traços. Ok? Isto vai ser importante para avaliar muitas situações em exame prático. Exame e nas aulas práticas. Ok? Portanto, não se esqueçam. Via de abrandamento é para abrandarmos. Ok? Fora. Reparem. Resulta do alargamento da faixa de rodagem. Certo? Regra geral. À direita. Surge mais uma via de trânsito que nos permite abrandar. Que é para não prejudicar quem queira ir em frente. Ali. Que vamos ver, é igual, via de aceleração é igual, resulta do alargamento da faixa de rodagem, mas no caso é para nós acelerarmos, de modo a quando passarmos para a principal, ok? Já tenhamos uma velocidade que não afete os veículos que já vêm a circular nessa determinada via. Ok? Lá está, via de aceleração. Via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem, destina a permitir que os veículos, ou destinada a permitir que os veículos entrem numa via pública, adquiram a velocidade conveniente para se incorporarem na corrente principal, ou seja, do trânsito principal, para não prejudicarem a circulação desses veículos. Ok? Certo? Entendido? Primeira palavra-chave, antes que me esqueça. 91. Parece que estou a pedir o número de telemóvel a alguém. 91. Agora sou mais... Antigamente era assim. 91. Ok, ninguém se riu. Está tudo mesmo concentrado. Deus me livre. Hoje nem se riem. Será a tática antiga. Tática antiga era 91. Ok? Atenção. Tem que mudar o livro, ó Diogo. Tem que comprar um livro novo de piadas. Ok. Importante. Piadas no fim agora. Importante. Não se esqueçam do tamanho dos traços. Da linha descontínua. Vocês vão perceber mais tarde que vai ser muito importante. Ok? Depois o vosso instrutor prático dá-vos na cabeça. Mais uma, que já falámos. Via de sentido reversível. Falámos nas marcas rodoviárias. Falámos na sinalização luminosa. O que é uma via de sentido reversível? Via de trânsito, ok? Afeta alternadamente através de sinalização, ou seja, pode estar aberta num sentido ou pode estar aberta em sentido contrário. Lembram-se? E falámos nas luzes, que é obrigatório um veículo que circule numa via de sentido reversível circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas, certo? Lá está, via de sentido, marca rodoviária, falámos, sinalização luminosa, falámos, X vermelho ou a setinha verde, ok? Lá está as marcas. Ó, está aqui, duas abertas num sentido e esta possivelmente está fechada, está aberta em sentido contrário, tem que ser, ok? Esta pode estar aberta num sentido ou noutro sentido. Ok? Ai, meu Deus. O Cristal desesperado. Isto é simples. Acreditem. Façam as coisas direitinhas que isso é simples. Ok. Olhem, esta sai muitas vezes. Via de trânsito. Lá está.
zona longitudinal da faixa de rodagem destinada a uma única fila de veículos. Uma única fila. Portanto, via de trânsito é aquela fila. É uma via de trânsito, outra via de trânsito. Ou seja, esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Por acaso, como eu desenhei a seta para lá, esta via é de sentido único. Sinal quadrangular, setinha branca. Pode ter várias vias de trânsito, mas são todas no mesmo sentido. Daí falarmos de sentido único. Ok? Uma única fila de trânsito. Via equiparada à via pública. Via, esta eu enganei-me no exemplo. Via de comunicação terrestre, mas eu explico já e vocês vão já perceber. Portanto, é de comunicação terrestre, é aberta ao trânsito público, mas o domínio é privado. Querem um bom exemplo? Alguém consegue chegar lá pela definição? É uma via onde podemos circular, ou seja, é aberta ao trânsito público, mas o domínio é privado. Alguém consegue lá chegar? Não? Luís, exatamente. Aquelas vias de acesso, por exemplo, ao supermercado, ou no próprio supermercado, ou no shopping, o domínio lá dentro é privado, ok? Mas está aberto ao trânsito público. E vigoram as mesmas regras normais. Eu aqui enganei-me e pus tipo caminho. Percebem? Enganei-me. Ou por o exemplo, ainda não alterei depois. Mas perceberam o que eu disse? Portanto, via de acesso a um posto de combustível, de um shopping, de um supermercado, próprio supermercado, ok? Portanto, é uma via equiparada à via pública. Eu gostei da imagem, pronto. Via pública é aquilo que vocês respondem, é tudo. Lembram-se disto? Portanto, via de comunicação terrestre afeta ao trânsito público. Portanto, é tudo. Boa, Cris, então. Merece um rebuçado, então. Quando estiveres comigo, tens que me cobrar um rebuçado. Eu antecipei-me, portanto... Ok? Tem que ser... Antigamente era chocolates. Se vocês forem a cursos anteriores, era chocolates. Agora tem que ser rebuçados. Está mal. Pode ser uma chicla, pronto. Ok. Até o café está caro. Ora bem, está entendido? Via pública é tudo. Permite a livre circulação de veículos, de pessoas e de animais. Via reservada a automóveis e motociclos. Cá está. Via pública onde vigoram as normas que disciplinam na autoestrada e sinalizada como tal. E lá está cá o tal sinal. Esta até é mais uma pergunta de exame, ou seja, normalmente há uma pergunta que eles querem que vocês respondam em relação à via reservada a automóveis e motociclos, e é esta imagem que eles utilizam. Nesta via, qual é a velocidade máxima para este veículo? E é esta imagem que vos sai. Portanto, é como eu digo, eles identificam sempre. Ou dizem na própria pergunta, ou põem-vos perante o sinal. Portanto, e tenho aqui, mais uma vez, o sinal. Reparem que isto parece uma autoestrada. Portanto, isto é uma... Reparem na sinalização lá à frente é cor azul. Olha. Portanto, é uma autoestrada transformada numa via reservada a automóveis e motociclos. Como pode ser um itinerário principal transformado em via reservada a automóveis e motociclos. Ok? E estamos aqui o sinal. Ok? Pronto. Zona de estacionamento é um local da via pública destinado por construção e tem a sinalização ao estacionamento de veículos. E temos aqui, por exemplo, este aqui. Okay? É chamado zona de estacionamento. Ou estacionamento autorizado.
E terminamos, exatamente, os sinais, ok. E terminamos esta parte das definições. Ok? Vamos agora para aqui para o vídeo. Entretanto, já avançou. Ok. Muito bem. Esta, que eu não tinha ali, porque na altura ainda não existia quando fiz aqueles apontamentos, e agora já existe. Não se esqueçam, zona de coexistência. Já estão a ver aí no vídeo, certo? Sim? Pronto, não se esqueçam, não é novidade, mais uma vez, porque já falámos no sinal, portanto já demos o sinal, que é esse no canto inferior esquerdo. Já falámos que é uma das perguntas que sai muitas vezes, qual é a velocidade máxima permitida numa zona de coexistência? Está aí os 20 km por hora, ok? Portanto, é uma zona onde coexistem ao mesmo tempo, onde circulam ao mesmo tempo, pessoas e veículos, onde os peões, as pessoas têm prioridade, inclusive podem fazer joguinhos. A limitação em termos de velocidade é os tais 20 km por hora, certo? Portanto, e por isso é que normalmente existe sempre um desnível. Se vocês repararem, ou começarem a reparar, nas zonas que, regra geral, existe este sinal, à entrada há sempre uma sobrelevação, que é obrigar mesmo os condutores a entrarem ali devagarinho, senão o carro vai bater, certo? Portanto, já fazem isso de maneira a ver sempre essa sobrelevação. Ok? Regra geral. Então, sem esquecer esta parte então da zona de coexistência, embora já tínhamos falado. Pronto. A parte seguinte é a parte da condução urbana e não urbana. Mais uma vez dizer urbana dentro de uma localidade, não urbana fora de uma localidade. A condução urbana dentro de uma localidade, e também não vos vou dar novidades nenhuma, porque já falámos nisto, caracteriza-se por trânsito intenso, ou seja, muito trânsito a circular, frequentes congestionamentos. O que é congestionamento? Para-arranca, ou seja, sucessivas filas de veículos, certo? E nós andamos sempre para-arranca, certo? Grande variedade de utentes, quer seja condutores, quer seja peões, portanto, em termos de condutores, em termos de veículos, podem ser o veículo ligeiro, pesado, pode ser velocípedos, pode ser motociclos, portanto, uma infinita quantidade de veículos em circulação. Depois, a juntar os outros utentes, os tais peões, certo? Portanto, muito mais sinalização, quer seja sinalização luminosa, quer seja sinalização vertical, quer seja marcas rodoviárias, um número elevado de cruzamentos e entroncamentos, certo? Portanto, tudo isto, ou seja, sendo assim, o condutor, para além de estar atento, ou especialmente atento, deve circular sempre com velocidade moderada, ok? É um tipo de condução mais exigente, é um tipo de condução que exige por parte do condutor uma maior concentração devido ao elevado número de índices, muitos deles críticos, ou seja, situações que podem se tornar perigosas. Não é por nada que, em termos de número de acidentes, e isto é importante vocês registarem, número de acidentes, existe muito mais acidentes dentro de uma localidade que fora de uma localidade. É claro e óbvio que os que normalmente acontecem fora da localidade têm uma maior consequência, ou seja, mais mortes, mais feridos graves, ou seja, mais graves. Mas, em termos de número, existe maior número de acidentes dentro de uma localidade, normalmente são de menor gravidade. Toques, espelhos, uma traseirada, ok? Regra geral, não são tão graves. É um tipo de condução, e esta pergunta sai, condução urbana, é um tipo de condução que provoca fadiga, quer fadiga física, quer fadiga psicológica. Para-arranca, vamos para a esquerda, vai para a direita, blá, blá, e uma pessoa ali sempre atento, ok? Fadiga. É uma condução que provoca mais fadiga. Em relação à não urbana, condução em estrada, as velocidades são mais elevadas, há menos acidentes, lá está, mas de maior gravidade. É um tipo de perfil de via, dependendo essencialmente do perfil de via. O que é que eu quero dizer com perfil de via? Se tem mais curvas ou menos curvas. Também temos que fazer esta diferenciação. Ou seja, conduzir não urbano até pode ter várias curvas e até nos mantém ali ativos.
Mas se nós imaginarmos que estamos numa condução não urbana, fora de uma localidade em que existem muitas regras, muitas retas, e se falarmos até na condução em autoestrada, que é a parte seguinte, ok? Torna-se uma condução muito mais monótona, existe mais monotonia na condução e é um tipo de condução que gera mais sonolência. Eles fazem esta comparação. Dentro de uma localidade, fadiga, fora de uma localidade, sonolência, porque é uma condução mais monótona, menos sinais, menos veículos, menos índices, leva a que muitas vezes a gente baixa a guarda, costuma-se dizer, de baixar a guarda quer dizer, costuma-se dizer, vamos ali mais descontraídos. E muitas vezes somos surpreendidos por irmos ali mais descontraídos. Ok? Portanto, não se esqueçam, fora de uma localidade, para aumentarmos para uma maior segurança, devemos aumentar a nossa distância de segurança, manter-nos sempre o máximo concentrados, a recolher o máximo de informação possível para não sermos surpreendidos. Não se esqueçam que, principalmente em condução não urbana e condução em autoestrada, não devem conduzir por um tempo superior a 2 horas. Ou seja, de 2 em 2 horas devemos parar, ok? Descansar, esticar as perninhas, relaxar um pouco, ok? E depois sim, se nos sentirmos capazes de voltarmos a iniciar ou a retomar a nossa marcha. A condução em autoestrada caracteriza-se por uma condução onde as velocidades são muito mais elevadas, pouca quantidade de estímulos que pode provocar sonolência, ou seja, a tal monotonia, fazendo diminuir a nossa atenção ou a nossa vigilância. É indispensável fazermos paragens regulares. Ok? Certo? Percebido esta diferença? Percebido ou não? Sim? Ótimo. Ora bem, parte seguinte. Vamos avançar aqui. Okay. Condução em condições ambientais adversas. Muito importante, saibas muitas perguntas. Mais uma vez, algumas coisas nós já falámos, como vocês vão ver, ok? E começamos logo por aqui, que é de fácil dedução. Independente da condição atmosférica adversa ser chuva, nevoeiro, neve, gelo, vento, todas elas implicam moderação da velocidade. Dependendo da visibilidade ou da falta de visibilidade que vos provoca o nevoeiro, ou da intensidade da chuva, ou se realmente está a nevar, certo? Em relação ao gelo, é algo perigoso. Em relação ao gelo, é algo perigoso, porque é algo muitas vezes não tão visível, certo? Portanto, em certos sítios específicos, principalmente no inverno, às vezes forma-se aquela geada, certo? E há um local específico em que não bate o sol. Portanto, como não é tão visível, quando está a chover, a gente vê que está a chover, ok, falta-nos é ter a tal consciência que há muitas vezes não temos de atenção, é diferente conduzir com chuva e sem chuva. Portanto, todas elas vão implicar moderação da velocidade e, para ser direto, todas as que nós estamos aqui a falar, que implicar visibilidade, nevoeiro, chuva, queda de neve, não se esqueçam, sempre que seja afetada a nossa visibilidade perante os outros, mesmo durante o dia, temos que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Aula 8 falamos nisto. Portanto, nestas condições atmosféricas adversas, nós vamos já individualizar, vamos falar em mais coisas, mas é óbvio a moderação da velocidade e em todas que nos prejudiquem a visibilidade em relação aos outros, ou seja, tornar-nos mais visíveis, não se esqueçam,
é obrigatória a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Começando pelo nevoeiro. Reduz a visibilidade e a aderência. Não se esqueçam que o nevoeiro, apesar de aparentemente para vocês é a visibilidade, vemos mal, ok? Mas a estrada está úmida, porque o próprio nevoeiro provoca essa. Vamos pôr para trás, que acho que já apareceu aqui. Exatamente. Portanto, para além da redução da visibilidade, há a redução da aderência. O que é a aderência? Os pneus não aderem tanto ao chão. Então, derrapam mais depressa. Portanto, a via está molhada. Aqui. É indispensável a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. No caso de termos, e somos obrigados a ter, a tal luz nevoeiro à retaguarda do lado esquerdo, no caso de termos à frente, vamos ligar também, certo? Então, no caso ser muito intenso, devemos ligar também, obviamente, as luzes nevoeiro. Estamos autorizados a ligar as luzes nevoeiro. Única obrigatória, atrás do lado esquerdo, luz vermelha. Para a frente, se tivermos duas luzinhas brancas, e vamos lá ligá-las também. Ok? Para além disso, há outro tipo de comportamentos. A tal redução da velocidade, ou adaptação da nossa velocidade e o aumentar da distância de segurança. Há examinadores que no dia do exame de condução fazem este tipo de perguntas, e normalmente até para a chuva. E dizem, olha, o que é que nós temos que fazer fora do veículo e dentro do veículo? Fora do veículo é a redução da velocidade e o aumentar a distância de segurança. Certo? Toda a gente está a chegar lá? E dentro do veículo? Ligar as luzes de cruzamento ou médios. Certo? Mais. Outras duas coisas. Quer ver se vocês chegam lá. Isto é fácil. É só pensarem. O que é que dentro de um veículo, quando existem condições atmosféricas adversas, temos que ligar? Ou temos que fazer? Fora, moderação da velocidade e aumentar a distância de segurança. Comportamento dentro do veículo. Ninguém sabe? Luzes já disse. Faltam duas. São três coisas. Nada? Limpa-vidros, ok. Muito bem, Maura. E o ar-condicionado, porquê? Porque os vidros embaciam. Está tudo explicado no E-Condução como é que fazem isso. Onde é que podem ligar o ar-condicionado, os símbolos, que são iguais em todos os... A disposição é diferente, mas os símbolos são iguais. Ok? O limpa-vidros, que normalmente tem uma manete específica, e o ligarem as luzes. Está entendido? Chegaram lá? Ok? Pronto. Chuva. Reduz a visibilidade. Mais uma vez, reduz a aderência. O condutor deve utilizar as luzes de cruzamento em caso de chuva muito intensa. Também estamos autorizados a utilizar as luzes no nevoeiro. Portanto, há casos previstos na lei que, apesar de não estar de nevoeiro, quando a chuva é intensa, forma mesmo aquele spray, muitas vezes até do carro que vem à frente. Certo? Portanto, nesses casos em que a visibilidade é bastante afetada, para além das luzes médias ou de cruzamento, podemos também ou devemos utilizar também as luzes no voeiro. Ok. Utilizar a tal o limpa-para-brisas e o sistema de ventilação. Não se esqueçam que a chuva não lava a estrada, tornando-a melhor. A chuva traz para a estrada e misturada com óleos, com combustíveis derramados pelos veículos, ainda mais uma mistura explosiva. Depois, não se esquecerem que muitas vezes aqueles lençóis de água que existem escondem buracos. Os lençóis de água escondem buracos. Atenção também aos lençóis de água no sentido de molharem as pessoas que vão a circular no passeio. E atenção a uma coisa chamada que sai no teste. Que alguns de vocês vão dizer, já me saiu. Aquaplanagem. Sabe o que é isto? Aquaplaning, aquaplanagem. Não, não, já me saiu? Excesso de água no pavimento, provocando
falta de aderência dos pneus. Ok? Está aqui. Ou seja, é quando existe muita água, independente dos nossos pneus. Aliás, os rasgos que os pneus têm, que os pneus têm, são mesmo para, em caso de chuva, escoerem a água. Mas podem ser novos. A água vai ser tanta que esses rasgos não vão ter, ok, a drenagem suficiente para escoar a água. Então o carro, se vocês travarem, e por isso é que nestes lanções de águas vocês não devem travar, ok? É segurar bem o volante e não efetuar nenhum tipo de travagem, porque vão travar, mas ele vai planar, e daí chamar-se aquaplanagem, aquaplaning. Portanto, é excesso de água no pavimento, provocando, e eu agora consegui riscar isto, provocando falta de... Vocês percebem o que é que eu escrevi aqui? Aderência, certo? Já estou a ficar tudo torto. Isto é o que faz... a culpa é do rato, não é minha. Perceberam? Isto sai. Muito bem. Vamos para aqui outra vez. Ora bem, o pavimento muito molhado pode dar origem à aquaplanagem, que é a perda de aderência resultante da formação de uma camada de água sobre o qual os pneus deslizam. A aquaplanagem dá-se quando a velocidade é demasiadamente elevada, ok? Há muita água sobre o pavimento e, obviamente, é mais provável acontecer quanto maior for o desgaste dos pneus. Ou seja, quanto menor for aquele tal relevo que nós já falámos, certo? Quanto menor, ou seja, os pneus sendo novos, é menos provável, mas não quer dizer que não aconteça. Quanto pior esteja o estado dos pneus, obviamente, mais provável é acontecer o fenómeno de aquaplanagem, ok? Portanto, não se esqueçam, reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, utilizar o motor no auxiliar da travagem, okay? Evitar estar sempre a travar, ou seja, evitar dar guinadas no volante, evitar de fazer travagens bruscas, porque obviamente isso vai provocar mais rapidamente, estando a estrada molhada, o desequilíbrio do veículo, ok? Em relação à neve ao gelo, mais uma vez afeta a visibilidade, é reduzida pela queda de neve, sendo assim o condutor deve utilizar o limpa-parabrisas, o sistema de ventilação, portanto pode acontecer mesmo essa queda de neve, prejudica a visibilidade as luzes médias ou luzes de cruzamento, certo? Em relação à aderência, obviamente que afeta sempre a aderência, portanto, quer seja a neve, quer seja gelo, a presença de neve no pavimento torna-o escorregadio, havendo uma redução muito grande da aderência, sendo muitas vezes necessário ou obrigatório ou recomendado a utilização das correntes de neve, que já falámos também aqui, na diferença entre a recomendação, sinal quadrangular, e a obrigação, sinal redondo. Ok? Portanto, aumentar a distância de segurança, prever as paragens antecipadamente, ou seja, eu quero parar ali, deixa-me ir começando a reduzir aqui com antecedência, com mais antecedência do que com as condições normais, ok? Obviamente, evitar acelerações e travagens bruscas. Isto, basicamente, é incomum em quase todas. Ok? Certo? Deixa-me aí que o vídeo está atrasado agora. Ganhei o vídeo. Isto ainda está na parte da chuva. Não. Estava na parte do vento já. Eu é que me atrasei, então. Ok. Em relação ao vento. O vento, sendo forte, pode fazer com que seja alterado a normal trajetória do veículo. Certo? Vai afetar não só a trajetória, mas também, e é uma das que sai mais, principalmente quando o vento é frontal, vai provocar um aumento do consumo de combustível. Não saiu essa ainda? É como nós irmos no passeio, para contrariar a força do vento, vamos gastar mais energia. Portanto, o vento
sendo frontal, faz com que haja um aumento do consumo do combustível. Para além de, obviamente, poder alterar a nossa trajetória. E tanto é afetado um veículo de grandes dimensões, porque se é de grandes dimensões, ou seja, apanha com o vento numa maior superfície, como, obviamente, os condutores dos motociclos, se apanharem com o vento, vão levar mesmo, assim como quando é com a chuva. Certo? Então, são um tipo de veículos muito mais sujeito às condições ambientais adversas. O vento lateral provoca fortes desvios da trajetória, especialmente quando nós passamos, por exemplo, em pontos, ou seja, locais menos abrigados, ou seja, vias em que não existe, por exemplo, floresta ou casas à nossa volta. Portanto, é um sítio mais amplo, mais aberto, é normal haver maior probabilidade de situação do vento. Ok? Em relação à situação do tal desvio, vocês reparem, se o vento vem da esquerda para a direita, temos que virar o volante para a esquerda. Nós temos sempre que virar para o lado de onde o vento vem. Se ele vem da esquerda para a direita, desculpem, se ele vem da esquerda para a direita, viramos para a esquerda. Se ele vem da direita para a esquerda, nós viramos para a direita. Certo? Então temos que virar o volante, certo? Para o lado de onde o vento vem, de onde ele incide. Contrariamente, ok? Virar o volante contrário para o lado que ele vai. Ou seja, se ele vai da direita para a esquerda, nós temos que virar para a direita. Certo? Correto? Se perceberam ou não o que eu estou a dizer? É que isto sai. Pronto. Não se esqueçam do aumento do consumo de combustível. Portanto, reduzir na mesma velocidade, segurar com firmeza o volante, ok? E não se esqueçam que o vento forte pode trazer para a via, ou pode fazer, por exemplo, queda de árvores, fazer com que ainda hoje caiu uma árvore em cima de 5 carros que estavam estacionados, por exemplo, esta madrugada. Pode trazer ramos, pode trazer caixotes de lixo, como às vezes acontece. Portanto, o próprio vento pode trazer muito tipo de, muitas vezes, lixo, ok? Que obviamente depois nos pode afetar até em termos de estabilidade, ou seja, até em termos de aderência. Certo? Esperem aí. Obrigado. Obrigado. Ok? Certo? Bento. Esclarecido? Pronto, já só nos faltam duas. Hoje, para ser diferente, vou-vos já dizer a segunda palavra-chave. Número 81. Há bocado foi o 91, agora é o 81. Número 81. Ok? Também já vamos terminar. Só faltam-nos duas coisinhas. Condução noturna e condução sob influência do sol. Em relação à condução noturna, nós falamos na visão noturna, ok? Está basicamente interligado. Obviamente é um tipo de condução muito mais exigente. Portanto, durante este período e a gravidade dos acidentes é muito maior. Portanto, acontece, mais uma vez, em menor número, mas normalmente os acidentes que acontecem à noite são de maior gravidade, com consequências piores, ok? Apesar de haver menos trânsito, okay, existem outro tipo de riscos. Um deles, obviamente, a dificuldade, e agora vou pôr aqui outra vez para trás, a dificuldade na recolha de informação, ou seja, a redução significativa da visibilidade do meio envolvente, em que muitas vezes vocês simplesmente apercebem-se dos obstáculos já muito em cima. Principalmente quando esses obstáculos até são daqueles tipos de veículos de tipo motociclos ou velocípedos ou até trações animal ou até mesmo animais e que muitas vezes aparecem-nos do nada e como vão devagar, não é? Por exemplo, imaginem a vocês apanharem um trator agrícola ou um veículo de tração animal à noite. São tipo de veículos que muitas vezes, em termos de sistema de iluminação, tem pouco.
pouco visíveis e ainda por cima de marcha lenta, em que vocês simplesmente saem de uma curva e apanham um e depois não temos tempo de reagir. Portanto, é um tipo de condução, obviamente, muito mais exigente, porque até para nós identificarmos a velocidade a que o outro veículo vem, portanto, a gente não consegue ter tanta percepção da velocidade, da distância a que vem o outro veículo. Depois é sempre aquela probabilidade do encandeamento, ou seja, as luzes dos outros veículos, independentemente deles virem com os máximos ou não, vão-nos sempre afetar. Portanto, vamos ter sempre, quando circularmos frente a frente com o veículo, uma luz que nos incide sobre os nossos olhos. Ok? E, obviamente, existe um maior risco até do adormecimento. Ou seja, se nós não estivermos habituados a conduzir de noite e seja normalmente a hora que estamos a dormir, obviamente há uma maior tendência, ok, de adormecermos. Certo? Pronto. Como vamos sozinhos, também muitas vezes, vamos sozinhos entre aspas, no sentido de poucos veículos, a estrada livre muitas vezes, e a gente também pensa, não há fiscalização, então eu vou andar mais rápido um bocadinho. Ou seja, regra geral é sinónimo que nós vamos exceder mais rapidamente a velocidade, ou seja, praticamos velocidades mais elevadas à noite. E por isso é que muitas vezes juntar depois uma saída com amigos e não termos consciência que vamos conduzir e juntando as bebidas alcoólicas às vezes acontecem, ou simplesmente as drogas que hoje em dia acontecem. Hoje li mais uma notícia, foi mais um miúdo, 19 anos. Acidente em Braga, podem ver, 19 anos, mais um. E estou a falar de um, porque se calhar existiram mais, eu por acaso esse vi. Um miúdo, portanto, recém-encartado, certeza absoluta, 19 anos, não é? Ou então não tem carta, certo? Mas possivelmente recém-encartado e mais um acidente. Perdeu o controle do veículo, embateu frontalmente com outro, certo? Para já, um morto, ok? Foi o que eles falaram. Não sei como é que ficaram os do outro veículo, mas imaginem, não é? Portanto, só aqui, e com motociclos, como nós falámos ontem, tem acontecido muitos mesmo. É só vocês lerem o jornal, ou verem as notícias, ou entrarem no Facebook. Em termos de motociclos, tem sido um desastre autêntico. Ok? Muito bem. Para terminarmos, falta-nos falar da condução sob a influência do sol. Obviamente este fenómeno, regra geral, acontece quer seja na aurora, quer seja no crepúsculo. O que é isto? Nascer ou no pôr do sol. Portanto, quando o sol está mais baixo, qual é a altura em que o sol está mais baixo? Ou no nascer ou no pôr do sol. Os raios solares são particularmente perigosos ao amanhecer e ao entardecer, ou seja, ao anoitecer, pois, como está mais baixo, incidem muitas vezes, estamos a circular e o sol bate-nos de frente, que é mesmo assim. É claro que no veículo nós temos aquela pala do sol, mas obviamente não é a solução para tudo, mesmo óculos, usando óculos de sol, não é. Portanto, é algo que nos pode prejudicar, é algo que nos pode fazer perder momentaneamente a visão naquele momento, portanto, pode nos provocar o tal encandeamento. Portanto, o encandeamento, a definição é perda momentânea de visão quando iluminados por uma luz forte. Lá está, condução noturna, essa luz forte pode ser os máximos do outro condutor. Na condução diurna, nomeadamente amanhecer e anoitecer, essa luz forte pode ser o sol, pode ser uma luz natural, ok? Portanto, podemos atenuar, como eu disse, utilizando a pala do sol, utilizando o óculos do sol, certo? Mas é, obviamente, e não vai ser dispensável, portanto, temos mesmo que o fazer, a redução da velocidade e, obviamente, nesse local, porque não é seguro, não efetuar nenhum tipo de manobra, portanto, ultrapassagens, inversões de sentido de marcha, porque nós até podemos estar a ver, mas outro veículo pode não estar a ver a nós e a gente ali atravessada, por exemplo, a inverter o sentido de marcha, ok? E tentar-nos guiar pela guia, portanto, utilizarmos a guia como guia mesmo, ou seja, encostarmos o mais à direita possível e, obviamente, tentar passar essa zona e recuperar a visão o mais rapidamente possível. Ok? Certo? É o essencial. Se alguém tiver alguma dúvida, pode expor.
Se alguém quiser também abordar em relação ao módulo seguinte, também, porque a quinta-feira não vamos ter muito tempo, quinta-feira vai ser uma aula mesmo intensa, muito complexa, muito complicada. Preparem-se para a aula de quinta-feira. Vai ser aí dar ao braço, ok? E é normalmente uma aula que vocês depois devem e precisam muitas vezes de rever, ok? Porque é muita matéria nova, muitos termos novos. Portanto, quem quiser perguntar também alguma coisa em relação à condução, podemos aproveitar esse bocadinho. De qualquer maneira, vocês já sabem. A partir de quinta-feira não vou fugir. Então, estou lá no grupo do WhatsApp, está lá o meu contacto. Vamos, obviamente, encontrar por aí de certeza absoluta, algures. Sim, no E-Condução, a partir da aula 9, podem falar com o vosso gestor e começarem a agendar o vosso simulador. Portanto, a iniciar as aulas práticas, ok? Mas esse tipo de dúvidas depois vocês podem perguntar também no grupo do WhatsApp. Agora, não se esqueçam passam para o E-Condução, não se esqueçam de continuar, obviamente, a fazerem testes e agora sim fazerem os testes gerais. Portanto, terminam a aula quinta-feira, fazem as avaliações que têm que fazer, fazem a avaliação final e a partir daí, testes gerais. Tenho dúvidas sobre aquele tema, teste temático sobre aquele tema. Vamos entrar na aula. Professor, eu já não me lembro qual é a aula da cedência de passagem. Não há problema nenhum, é a aula 10. Ok? Para não estarem a entrar uma a uma, para verem os objetivos, como vocês sabem, tem lá os objetivos, mas não há problema nenhum. Pergunta. Pai, te comprei um livro, sabe-me dizer mais ou menos a página que tem esta matéria? E eu tento-vos guiar mais ou menos pelo capítulo. Ok? Portanto, ninguém vai... Eu costumo dizer, eu não vou morrer em breve porque já tenho coisas combinadas para o ano que vem. Ok? Por isso, vou estar sempre aí perto de vocês, ok? Não pode... E depois, atenção, e depois há sempre aquelas aulas em direto à quinta-feira, como vai ser a vossa quinta-feira que eu vou pôr nos grupos todos, e quando for a próxima turma, às quintas-feiras vai havendo aula em direto, eu vou colocar nos grupos. Portanto, quem quiser entrar em direto, nem que seja só para dizer um olá, ok? Ou tirar alguma dúvida sobre aquela aula, esteja à vontade e entra também nas aulas em direto das outras turmas. Está bem? Que não nos falte nada, ok? Que isso é o que nós queremos, é que vocês atinjam o vosso objetivo. Tá? Pronto, eu vou só terminar a aula, terminar a gravação, ok? Vou-me despedir e se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui mais um bocadinho. Tá bem? Ainda temos mais 10 minutos, até às 8. Portanto, se alguém tiver outra dúvida. Boa tarde a todos, obrigado por terem estado aí, ok? Foi a aula 16 do MCOM, quinta-feira estamos cá para a aula 17.